Na região serrana do Rio de Janeiro, existe uma pequena gruta escondida entre as montanhas, conhecida apenas pelos moradores mais antigos da região. Durante as tempestades mais violentas, quando os ventos uivam e a chuva cai como se o céu estivesse sendo despejado sobre a terra, os pastores costumavam levar seus rebanhos para se abrigar ali. Dentro daquela caverna natural, o barulho da tempestade se tornava um eco distante, e tanto homens quanto animais encontravam paz e segurança até que a tormenta passasse. Essa imagem simples e poderosa nos ensina algo profundo sobre a natureza da presença de Deus em nossas vidas. Em um mundo onde as tempestades da vida parecem cada vez mais intensas e frequentes, sejam elas emocionais, financeiras, relacionais ou espirituais, existe um lugar de refúgio que está sempre disponível para aqueles que sabem onde encontrá-lo. Esse lugar não é físico, mas espiritualismo não depende de circunstâncias externas, mas de uma realidade eterna que transcende tudo o que podemos ver ou tocar. O salmista Davi conhecia bem esse refúgio. Homem de guerra, perseguido por inimigos, enfrentando crises familiares e pressões do reino, ele descobriu que havia um lugar onde sua alma podia descansar independentemente do caos ao seu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, escreveu ele no Salmo 91. Não era apenas poesia bonita, era o testemunho de alguém que havia experimentado essa realidade em meio às maiores adversidades. Quando falamos sobre encontrar refúgio na presença de Deus, não estamos falando de escapismo ou de uma negação da realidade. O refúgio divino não é uma fuga das responsabilidades ou dos desafios da vida, mas sim uma fonte de força e perspectiva que nos capacita a enfrentá-los com sabedoria e coragem. É como a diferença entre a pessoa que se esconde da chuva embaixo da primeira marquise que encontra, tremendo de frio e contando os minutos para que pare de chover, e aquela que se refugia em uma casa sólida e aconchegante, onde pode descansar, se aquecer e até mesmo apreciar o som da chuva lá fora, sabendo que está segura e protegida. A presença de Deus é essa casa sólida para nossa alma. É um lugar onde podemos ser completamente autênticos, onde não precisamos fingir estar bem quando estamos quebrantados, onde não precisamos ter todas as respostas, onde nossa fragilidade não é vista como fraqueza, mas como humanidade. É o único lugar no universo onde somos conhecidos completamente e ainda assim amados incondicionalmente. Esse refúgio tem características únicas que não encontramos em nenhum outro lugar. Primeiro, está sempre disponível. Não tem horário de funcionamento, não fecha para manutenção, não fica lotado demais para nos receber. Segundo, é perfeitamente seguro. Nenhuma força no universo pode nos arrancar de lá quando escolhemos permanecer. Terceiro, é restaurador. Não apenas nos protege, mas nos renova, cura nossas feridas e fortalece nosso espírito. Muitas pessoas vivem a vida toda sem descobrir esse refúgio, não porque ele não existe ou porque Deus o esconde delas, mas porque nunca aprenderam a encontrar o caminho que leva até lá. É como viver em uma cidade onde existe um parque maravilhoso, cheio de paz e beleza, mas nunca descobrir onde fica a entrada. O caminho para a presença de Deus não é complicado, mas requer uma mudança de direção que nem sempre é fácil para nosso coração agitado. Vivemos em uma cultura que nos ensina a buscar segurança nas coisas externas, dinheiro, relacionamentos, conquistas, status, controle das circunstâncias. Quando essas coisas falham ou nos decepcionam, nossa tendência natural é procurar mais das mesmas coisas, ou substitutos igualmente externos. Mas o caminho para o refúgio divino aponta para dentro, para o lugar secreto do coração onde Deus habita através do seu Espírito. Jesus ensinou sobre isso quando disse: "O reino de Deus está dentro de vocês." Ele não estava falando de algo místico ou complicado, mas de uma realidade espiritual tão próxima quanto nossa respiração. O primeiro passo para encontrar esse refúgio é o reconhecimento de nossa necessidade. Enquanto acreditamos que podemos lidar com tudo sozinhos, que somos fortes o suficiente para enfrentar qualquer tempestade, não sentimos necessidade de procurar abrigo. É geralmente quando chegamos ao fim de nós mesmos, quando nossas próprias forças se esgotam, que descobrimos nossa fome por algo maior. Esse reconhecimento não é derrota, é sabedoria. É a diferença entre a criança teimosa que insiste em carregar uma carga pesada demais para ela e acaba se machucando, e a criança sábia que pede ajuda ao pai forte que está ao seu lado.
Deus não se alegra com nosso sofrimento, mas se alegra quando finalmente paramos de lutar sozinhos e corremos para seus braços. Uma das primeiras coisas que descobrimos quando entramos na presença de Deus é o valor da quietude. Nossa alma, acostumada com o barulho constante das preocupações, dos medos, dos planos e das ansiedades, de repente encontra um espaço de silêncio que a princípio pode até parecer estranho. Vivemos em uma sociedade que tem medo do silêncio. Enchemos cada momento com música, conversas, televisão, redes sociais, qualquer coisa para não ficarmos sozinhos com nossos pensamentos. Mas na presença de Deus, descobrimos que o silêncio não é vazio, é cheio. Cheio de paz, de amor, de uma segurança que não depende de palavras para ser comunicada. O profeta Elias aprendeu isso da maneira mais dramática possível. Depois de uma grande vitória espiritual, ele se viu fugindo e se escondendo, com medo e desânimo. Deus o encontrou em uma caverna e lhe mostrou algo extraordinário. Ele não estava no vento forte que quebrava montanhas, nem no terremoto que fazia a terra tremer, nem no fogo que consumia tudo pela frente. Deus estava numa voz mansa e delicada, num sussurro suave que só podia ser ouvido na quietude. Quantas vezes perdemos a voz de Deus porque nossa vida está cheia demais de barulho? Não apenas o barulho externo, mas o barulho interno dos nossos pensamentos acelerados, das nossas preocupações que se repetem em círculos, dos nossos planos que fazemos e refazemos obsessivamente. Na presença de Deus, aprendemos a aquietar esse barulho interno. Não através de técnicas complicadas ou esforços mentais intensos, mas através da simples confiança de que Ele está no controle, de que não precisamos resolver tudo agora, de que podemos descansar nossa mente em Suas mãos da mesma forma que descansamos nosso corpo numa cama confortável depois de um dia cansativo. Uma das maiores fontes de ansiedade na vida moderna é a incerteza. Não sabemos o que o futuro reserva, não conseguimos controlar todas as variáveis da vida, não podemos garantir que as coisas sempre darão certo. Essa incerteza pode ser paralisante, fazendo com que gastemos energia enorme tentando prever e controlar coisas que estão além do nosso alcance. O refúgio na presença de Deus não elimina a incerteza das circunstâncias externas, mas nos dá uma certeza ainda maior, a certeza do caráter de Deus, do seu amor por nós, e do seu controle soberano sobre todas as coisas. É como estar em um barco durante uma tempestade com alguém que você confia completamente que sabe navegar. Você pode não saber exatamente como a viagem terminará, mas sabe que está em boas mãos. Abraão experimentou isso quando Deus o chamou para deixar sua terra natal e ir para um lugar que ele lhe mostraria. Abraão não sabia onde estava indo, não tinha GPS espiritual, não tinha garantia sobre como seria a jornada. Mas ele conhecia o caráter de quem o estava chamando, e isso foi suficiente. A Bíblia diz que ele saiu, sem saber para onde ia, mas também diz que ele creu em Deus. Essa é a natureza da fé verdadeira, não é ter todas as respostas ou conseguir ver todo o caminho à frente. É conhecer aquele em quem cremos e confiar que ele é fiel, mesmo quando não entendemos completamente seus caminhos. É como uma criança que caminha tranquilamente numa rua movimentada porque está segurando a mão do pai. Ela não precisa entender o trânsito ou conhecer todas as regras, precisa apenas manter-se conectada com quem a protege. As tempestades da vida não são apenas circunstanciais, muitas vezes são emocionais. Períodos de tristeza profunda, ansiedade avassaladora, raiva descontrolada, ou aquele vazio existencial que parece não ter nome nem explicação. Nesses momentos, a presença de Deus se torna não apenas um refúgio, mas um hospital para a alma ferida. Davi passou por isso repetidas vezes, e seus salmos são um testemunho honesto de como é possível encontrar Deus mesmo nos vales mais escuros da experiência humana. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, escreveu ele. Não disse que não passaria por vales escuros, mas que não precisava temê-los porque não estava sozinho. Há algo profundamente consolador em saber que Deus não se assusta com nossas emoções intensas, não se incomoda com nossa honestidade crua, não nos rejeita quando estamos em nossos piores momentos. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que em poucos minutos o ressuscitaria. Ele sentiu angústia no Getsêmani a ponto de suar sangue. Ele experimentou a solidão e o abandono na cruz.
Isso significa que quando levamos nossas lágrimas, nossos medos, nossa raiva, nossa confusão para a presença de Deus, não estamos trazendo algo que Ele não compreende. Estamos trazendo nossa humanidade para alguém que se fez humano por amor a nós, que conhece por experiência própria o que é sofrer, o que é se sentir abandonado, o que é enfrentar a morte. Na presença dele, nossas emoções não são minimizadas ou negadas, mas são acolhidas e gradualmente transformadas. Não sempre de forma instantânea ou dramática, mas através de um processo gentil de cura que respeita nosso ritmo e nossa individualidade. É como deixar uma ferida ser tratada por um médico competente e carinhoso. Dói um pouco no processo, mas sabemos que está sendo cuidada da forma certa. O refúgio na presença de Deus não é apenas um lugar para se esconder das tempestades, é um lugar de renovação e restauração. Assim como nosso corpo precisa de sono para se recuperar do desgaste do dia, nossa alma precisa de tempo na presença de Deus para se recuperar do desgaste da vida. O profeta Isaías falou sobre isso de uma maneira linda: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Não é apenas sobre receber energia para continuar fazendo as mesmas coisas da mesma forma, mas sobre uma renovação que nos permite enxergar a vida de uma perspectiva mais alta, como as águias que voam acima das tempestades. Essa renovação acontece de várias maneiras. Às vezes é uma mudança de perspectiva, quando começamos a ver nossos problemas do ponto de vista de Deus em vez do nosso próprio ponto de vista limitado. Às vezes é uma renovação de esperança, quando lembramos das promessas de Deus e da sua fidelidade no passado. Às vezes é uma renovação de propósito, quando redescobrimos por que estamos aqui e para que fomos chamados. Outras vezes é uma renovação mais profunda, uma transformação do próprio caráter. Na presença de Deus, não apenas encontramos alívio para nossos problemas imediatos, mas começamos a ser moldados à imagem de Cristo. É um processo lento e muitas vezes imperceptível, como o crescimento de uma árvore, mas é real e duradouro. Uma das imagens mais poderosas que a Bíblia usa para descrever Deus como nosso refúgio é a de uma fortaleza ou torre forte. Torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro, diz o livro de Provérbios. Essa imagem era muito real para as pessoas daquele tempo, que conheciam a importância das fortalezas como último recurso em tempos de guerra. Uma fortaleza verdadeira tinha algumas características essenciais: muros grossos que não podiam ser facilmente derrubados, uma posição elevada que dava vantagem sobre os inimigos, provisões suficientes para sustentar os refugiados por um longo período, e apenas uma entrada, que podia ser facilmente defendida. A presença de Deus tem todas essas características em sentido espiritualismo, é uma proteção que nenhuma força humana ou espiritual pode derrubar. Nos dá uma perspectiva elevada sobre nossas circunstâncias, permitindo-nos ver além das aparências imediatas. Contém todas as provisões espirituais de que precisamos: paz, alegria, esperança, sabedoria, força. E tem apenas uma entrada: a fé, que nos conecta a essa realidade espiritualismo. Mas há uma diferença importante entre as fortalezas físicas daquele tempo e o refúgio espiritual que encontramos em Deus. As fortalezas antigas eram um último recurso, usadas apenas quando todas as outras opções haviam se esgotado. O refúgio em Deus, ao contrário, é projetado para ser nosso primeiro recurso, nossa morada habitual, o lugar de onde vivemos a vida. Não precisamos esperar até que as coisas estejam desesperadoras para correr para Ele. Na verdade, quanto mais tempo passamos em Sua presença durante os períodos de calmaria, mais preparados estamos para as tempestades quando elas vierem. É como construir um relacionamento sólido com alguém durante os bons tempos, para que quando os tempos difíceis chegarem, já exista uma base de confiança e intimidade. Existe uma diferença entre visitar um lugar e habitar nele. Um turista pode apreciar as belezas de uma cidade, mas é o morador que conhece seus segredos mais profundos, que sabe onde encontrar os melhores lugares, que se sente verdadeiramente em casa ali. Muitos cristãos têm uma relação de visitante com a presença de Deus. Fazem visitas ocasionais, especialmente quando estão passando por dificuldades, apreciam o que encontram ali, mas depois voltam para casa, para a vida mental e emocional centrada nas circunstâncias, nos problemas, nas preocupações humanas. Mas Deus nos convida a algo mais profundo: habitar em Sua presença.
Fazer dali nosso endereço espiritual permanente, o lugar de onde vivemos e nos movimentamos e temos o nosso ser. Isso não significa isolamento do mundo ou negligência das responsabilidades práticas, mas significa uma reorientação fundamental de onde encontramos nossa identidade, segurança e propósito. Jesus falou sobre isso quando disse: "Permanecei em mim, e eu em vós." A palavra permanecer indica algo duradouro, não temporário. É como a diferença entre hospedar-se em um hotel e ter uma casa. No hotel, você está sempre ciente de que é temporário, mantém suas malas prontas, não se apega muito ao lugar. Em casa, você relaxa, personaliza o ambiente, investe em melhorias, porque sabe que vai ficar. Habitar na presença de Deus significa fazer essa mudança mental e espiritualismo significa parar de tratar nosso relacionamento com Ele como algo adicional à vida real e começar a tratá-lo como fundamento da vida real. Significa aprender a consultar sua opinião antes de formar a nossa, buscar sua perspectiva antes de nos deixarmos dominar pelas circunstâncias, encontrar nossa identidade em quem somos para Ele em vez de em como nos saímos nas várias áreas da vida. Uma das bênçãos mais preciosas de encontrar refúgio na presença de Deus é experimentar aquilo que Paulo chamou de a paz de Deus, que excede todo o entendimento. É uma paz que não faz sentido humano, que não pode ser explicada pelas circunstâncias externas, que permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio aos problemas. Não é a eliminação das incertezas, mas a confiança em quem controla todas as coisas incertas. Não é ter todas as respostas, mas conhecer aquele que tem todas as respostas e saber que podemos confiar nele mesmo quando não compreendemos seus métodos. Essa paz é como um rio profundo que flui calmo mesmo quando há tempestades na superfície. Pode haver ondas, turbulência, movimento na superfície da vida, mas lá no fundo, onde nossa alma está ancorada em Deus, há uma calma que sustenta e fortalece. Jesus demonstrou essa paz de maneira impressionante quando estava no barco com os discípulos durante uma tempestade violenta. Enquanto homens experientes em navegação estavam apavorados, ele dormia tranquilamente. Não porque era insensível ao perigo, mas porque sabia quem controlava os ventos e as ondas. Quando os discípulos o acordaram em pânico, ele simplesmente falou à tempestade: "Cala-te, aquieta-te", e houve grande bonança. Por fim, é importante lembrar que o refúgio que encontramos na presença de Deus não é apenas para esta vida. É um gostinho, uma amostra do que nos espera na eternidade. Um dia, todas as tempestades cessarão, todas as lágrimas serão enxugadas, todas as dores serão curadas, e habitaremos para sempre na presença plena de Deus. Essa esperança eterna dá significado e propósito até mesmo aos nossos sofrimentos presentes. Não porque o sofrimento em si seja bom, mas porque sabemos que faz parte de uma história maior que terminará em vitória total e alegria eterna. É como uma mulher em trabalho de parto, a dor é real e intensa, mas ela suporta porque sabe que no final haverá nova vida. Enquanto isso, enquanto ainda estamos nesta vida com suas tempestades e desafios, temos acesso a esse refúgio maravilhoso. Não precisamos esperar até o céu para experimentar a presença de Deus. Ele está aqui, agora, de braços abertos, esperando que corramos para Ele como uma criança corre para os braços do pai quando está assustada. O convite está feito. A porta está aberta. O refúgio está disponível. Tudo o que precisamos fazer é vir, simplesmente como somos, com nossas feridas e medos, com nossos sonhos e esperanças, com nossa humanidade quebrantada e nossa fome de algo maior. Ele nos receberá, nos consolará, nos fortalecerá, e nos ensinará que no meio de todas as tempestades da vida, existe um lugar de paz perfeita onde nossa alma pode descansar segura.